Shalom, hoje, 14 de julho de 2025, Provérbios 14, 32. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Estarei falando sobre esperança e vou repetir a última frase do versículo, que é a que nos interessa para o estudo de hoje. O justo, ainda morrendo, tem esperança. Deus está dizendo que esta é uma característica de justo, justificado pelo sangue de Jesus. Nós temos esperança ainda em meio à morte, em meio a situações bastante desagradáveis. Eu tomarei agora o versículo de Jó, aquele ser humano que sofreu bastante aqui no planeta. E ele diz assim: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Fantástico isso. Ainda que Deus me mate, eu continuarei com a esperança acerca dele. E este versículo, queridos, eu tenho usado bastante na minha vida, nesse momento em que eu tenho mais proximidade com uma irmã que professa o grupo Testemunha de Jeová, que é um grupo que se utiliza muito da ideia de que tudo vai piorar. Tudo vai piorar e tudo vai piorar. E eu ouço muito isso da minha irmã e eu faço o contraponto para ela dizendo: sim, tudo piorava no Cairo, lá na capital do Egito, porém em Gósen, onde o povo de Deus habitava, nenhuma das pragas atingiu. Ou seja, é verdade que está piorando e que vai piorar, é verdade, mas não para mim que creio no meu Senhor. Obviamente, haverá algum respingo em mim por conta dessa piora no planeta. Porém, Deus cuida dos seus que estão em Gósen. E eu falo agora em Gósen metaforicamente. O que era Gósen? Aquela cidade onde o faraó disse: olha, como vocês, hebreus, cuidam de animais, e para nós egípcios essa profissão é abominável, então vocês não vão ficar morando aqui no centro do Egito conosco, não. Vocês vão morar afastadinhos lá na terra de Gósen. Aí quando as pragas caíram no Egito, moscas, gafanhotos, houve uma praga de pedra, saraiva, e o texto sempre dizia: caía lá no Egito, mas lá na terra de Gósen não. O Senhor protegia a terra de Gósen, onde estava o seu povo. E quando foi a última praga, que era a morte de primogênitos, pelo fato de que Deus mataria o primogênito em todas as casas por causa de pecado, e mesmo dentro do seu povo, Deus encontraria gente com pecado. Aí Deus criou a Páscoa. Páscoa é passar por cima. Páscoa não é passar o Mar Vermelho. Não, eles passaram no Mar Vermelho após a passagem Páscoa. Mas a passagem do Mar Vermelho é o povo de Deus caminhando no mar a seco. A Páscoa, a passagem, é a passagem do anjo da morte por sobre as casas dos hebreus, nas quais havia sangue do cordeiro que eles pintaram nas vergas das portas, que o Senhor mandou para que quando o anjo da morte sobrevoasse o Egito, e sobrevoou no Cairo, matou tudo que era primogênito dos egípcios, e quando esse anjo sobrevoasse, passasse também na terra de Gósen sobre a casa dos hebreus, obviamente esse anjo encontraria pecado, mas quando ele visse o sangue do cordeiro nas vergas das portas, ele passaria e não mataria. Então, Páscoa é passagem de anjo, não passagem de hebreus pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Páscoa, passagem do anjo da morte sobre as casas, e por encontrá-las com as vergas, com sangue, isso era sinal de que ele não deveria matar ninguém aí.
Isso é Páscoa. E estou dizendo que este povo então foi protegido. Ou seja, quem está seguindo ao Senhor, mesmo em meio a tudo que está acontecendo, mas nós teremos uma proteção especial. Sim, quem crê terá a proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa, tem proteção. Então, eu estava dizendo que eu digo para minha irmã, bem, vocês dizem muito que vai piorar, vai piorar, vai piorar, mas eu digo, como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. E digo melhor, eu quero, aí agora já é Jeremias, já estou antecipando o que eu quero. Eu vou agora para Lamentações de Jeremias, que é um outro versículo que eu digo para minha irmã. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Ele diz uma coisa extraordinária, que é, quero o versículo especial. Se eu não achar agora, eu quero ler antes, eu vou ler antes. O versículo é, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou ler daqui a pouco, vai chegar lá. Agora, eu vou ler versículos anteriores. E sempre que você ouvir que a leitura vai ser longa, como a palavra é alimento, lembre, se você estiver comendo castanha, e eu não gosto de comer só 2, nós gostamos de comer 100. Então lembre que você vai estar comendo muitas castanhas de Bíblia. Ou, se você estivesse comendo pedacinhos de melancia, lembre que você não ia querer comer um pedacinho só. Você ia querer comer um monte de pedacinhos de melancia, pedacinhos de carne, pedacinho de queijo. Você não quer comer um pedacinho só, você quer comer vários pedacinhos. Desse modo, quando você vier para diante deste livro, que é a pessoa de Jesus, que é o trigo integral, que é o nosso alimento espiritual e que ainda nos ensina sobre físico e psíquico, se disponha, se eu estou na mesa farta, eu quero comer bastante. Então, este rapaz, Jeremias, que vai dizer lá na frente, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse rapaz está imerso em grandes problemas. Como nós poderíamos estar imerso em problemas financeiros, em problemas de saúde, problemas conjugais, problemas de relacionamento no trabalho, na própria família. Então, imerso em problemas, esta é a hora apropriada para nós lançarmos mão da esperança. E esse Jeremias que vai dizer, achei o versículo 21, eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Quando? Agora que eu estou imerso, cercado, tendo ao meu entorno tantos problemas que também estão dentro de mim. Então observe a quantidade de problema que estava atingindo Jeremias quando ele vai dizer isso. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Olha, muito dramático imaginar-se debaixo do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Trevas é um momento em que o problema é grande, você não sabe o que fazer. Eu mantenho esse filho em casa, esse filho que está nas drogas, que está roubando tudo para vender. Eu mantenho ele aqui, não mantenho. Isso é um momento de trevas. Isso é um momento de sério problema. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Essa era a percepção de Jeremias diante daquele problema. Como nós poderíamos dizer, se eu perdi o emprego, estou doente, os filhos estão nas drogas, parece que o Senhor está contra mim. Essa é a percepção de Jeremias. Versículo 4. Ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele, ele despedaçou os meus ossos, ele edificou contra mim, me cercou de veneno e de dor. Olha a profundidade do sofrimento do profeta Jeremias. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Você já se sentiu assim, sem saber para onde ir? Assim estava Jeremias. Agravou-me com grilhões de bronze.
Ainda quando eu clamo e grito, ele não admite a minha oração. Essa era a percepção dele. Embora a Bíblia garanta que Deus sempre escuta as nossas orações, mas quando nós estamos imersos no problema e não vemos logo a solução, parece-nos que estamos orando e Deus não está ouvindo e nem respondendo. Essa é a percepção. E eu amo a Bíblia por ela, que é um livro espiritual. Ela permite esta catarse psíquica, esse extravasar de dor, e Deus deixa que seja escrito para que nós saibamos que quando nós estivermos assim como Jeremias, estamos no normal da nossa humanidade. Versículo 9. Ele fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se-me como urso a espreita, um leão de emboscada. Você imagina ele achar que Deus estava espreitando contra ele como urso, como leão? Deus desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Ele estava achando que ele estava, Deus na mira dele, só cravando flechas de sofrimento sobre ele. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Ai, que dor! Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Essa é uma experiência real. Jeremias teve um ministério de 40 anos entre o seu povo e o povo nunca aceitou as palavras de Jeremias. Ele era escarnecido mesmo, isso era real. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, aquela coisa amarga. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Ele passou aflições e mais aflições. Teve um momento que o povo que não queria as palavras que ele dizia o quê para o povo de Israel? Arrependam-se dessa idolatria, senão Deus está dizendo que o rei da Babilônia vai invadir Israel e vocês vão ser escravos do rei da Babilônia. Ninguém queria ouvir esse aviso de Jeremias e por isso em um momento pegaram ele, porque ele continuava levando a palavra que o Senhor mandou que ele levasse, colocaram ele numa fonte onde havia muita lama e ele ia morrer lá se um serviçal do rei não fosse lá suplicar por ele. Então ele está debaixo desse sofrimento todo. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Observem isso, porque agora é muito interessante que nós vamos estar diante de um conflito. Conflitos são coisas opostas. Então, de manhã cedo, eu não quero me levantar porque está muito frio, mas eu quero ir para o trabalho porque eu não quero ter falta no meu trabalho. De manhã eu quero me levantar para ir para a escola, eu não quero ter faltas, mas eu não quero me levantar porque a cama está tão gostosa. Isso é um conflito. São duas situações opostas, dois desejos opostos numa mesma situação. Quer dizer, um descarta o outro, mas todos nós vivenciamos situações opostas. Então, olha a posição de Jeremias diante da esperança, que é o nosso assunto. Pereceu a minha esperança no Senhor. O que você pensa? Que ele não espera mais nada de Deus. Pereceu a minha esperança no Senhor. Isto é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 18. Vou dizer de novo. Pereceu a minha esperança no Senhor. E aí ele faz uma súplica dizendo, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí ele diz, quero, no meio deste sofrimento todo, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vê se pode. Aí então eu vou ler agora o capítulo 3, 18c, e em seguida vou ler o versículo 21, para você ver se faz sentido essas duas ideias opostas. Ele diz, pereceu a minha esperança no Senhor. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Bem, nós entenderemos
Se nós dissermos, ele diz que pereceu a esperança no Senhor, que ele não tem mais nenhuma esperança, e talvez por causa disso ele diz, eu quero trazer à memória o que possa me trazer esperança. Bem, então nós concluímos, é que ele que está desesperançado, desesperançado, e não tem mais esperança no Senhor, ele não põe um ponto final, assim, eu não tenho mais esperança, acabou, ponto final, fechei a casa, não quero saber mais de Deus. Ele diz, não, eu perdi toda a esperança em Deus, pois eu não vou me dar por vencido. O que é que eu vou fazer? Eu quero trazer à memória algo que possa me dar esperança. Queridos, isso é extraordinário no exercício daquilo que fará bem a nós, ainda que as circunstâncias nos convidem para algo oposto. Tudo está dizendo que não espere mais em Deus, não. Olha, não tem mais chance, você perdeu o emprego, você já está idoso, não tem mais esperança nenhuma. Os jovens estão passando na sua frente, você não sabe internet com facilidade, e os empregos hoje são todos com internet, ou você já está nessa idade, você queria ter filho e não pode mais, e os seus hormônios para a gestação já estão contra você, e de hoje que você faz esse tratamento contra essa doença, e os médicos já disseram, não temos mais nada para fazer no seu caso, ou seja, perdeu-se toda a esperança. É nesta hora que a palavra de Deus nos ensina, pois nesta hora de desesperança, a Bíblia ensina, vamos então buscar trazer para mim o que possa me dar esperança. E nesta hora, queridos, não pode me dar esperança se eu disser assim, é verdade. Todo mundo que eu conheço com 60 anos não consegue arranjar mais emprego. Ué? Isso vai lhe dar esperança? Não, pois o profeta nos ensina, queira trazer à sua memória o que possa lhe dar esperança. Então, em meio a estes todos sexagenários que você conhece que não arranjaram emprego, o que você vai fazer? Descubra um só, nem que seja lá na Indonésia, que você viu a notícia. Traga à sua memória, houve um caso em que aconteceu, então eu trago à memória esta ideia, porque isto me traz a esperança, me renova a esperança. Há pessoas que passam dos 50 anos, não tem mais filho, e eu queria, e as pessoas, a maioria não tem mais filho. Aí você sabe, você viu na internet que tem uma mulher com 60 anos que pariu. Isso está mais próximo de que Sara, né? A mulher de Abraão, que está muito longe de você. A Bíblia diz, traga à sua memória o que lhe dá esperança. Pare de aumentar a desesperança dentro de você. E olha, quero trazer à memória o que me dá esperança. Faz favor de retirar junto de você, como eu faço, pessoas que só falem da desesperança, do não tem jeito, acabou, não acontece mais. Como eu disse para vocês, a minha irmã, que professa uma doutrina, que fala muito do vai piorar, vai piorar, vai piorar, eu não me afasto dela, mas eu contraponho a ideia e digo todo o tempo, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei, e eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E de vez em quando eu mostro para ela, olha, melhorou nisso, e digo até para ela mesma, eu mostro para ela quando eu percebo que algo melhorou. Ela estava, por exemplo, sem ganhar dinheiro algum, que coisa ruim, pois agora ela está fazendo uma atividade que ela está ganhando algum dinheiro. Eu digo, olha a bênção, olha. Sempre, volto a dizer, não esteja ouvindo muito pessoas desesperançadas e que ainda são desesperançosas, porque elas querem roubar o pouco de esperança que você tiver. Decore, quero trazer, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia está dizendo, não fique esperando que alguém lhe dê coisas que gerem esperança em você. Não espere que o vento traga, não. Eu que quero trazer, sou eu que vou trazer. Eu agora vou trazer a caneta para junto de mim. Eu agora vou trazer a minha agenda para junto de mim. Eu trago, eu não vou pedir, sou eu que trago, ou seja,
eu mesma vou me responsabilizar em trazer à minha memória o que me dá esperança. E quando a palavra do Senhor diz memória, significa que nós vamos buscar aquela situação na minha vida em que estava ruim, e melhorou. Então Jeremias, neste grande sofrimento, uma coisa que ele lembrava é que Deus tirou o povo do cativeiro egípcio quando era impossível que eles saíssem. E houve um momento de tamanha impossibilidade, que é quando o faraó liberou, porque ele havia perdido o filho primogênito dele, então vão embora daqui. E eles foram. Quando chegou em determinado lugar, eles viram que Faraó se arrependeu e lá atrás, lá vinha o exército Faraó atrás deles. Do lado direito tinha montanhas, direito para vocês, do lado esquerdo para vocês, montanha, e à frente o Mar Vermelho, ou seja, não havia saída. E é essa hora que a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Naquele momento, a esperança era a promessa de Deus, que foi dita a Moisés que ele tiraria o povo do Egito. Ora, se Deus disse, vai tirar, ainda que haja obstáculos e obstáculo, provavelmente em cima tem uma saída. E o que aconteceu ali? Deus fez o Mar Vermelho se abrir e eles passaram. E depois, quando o faraó com os seus exércitos pensaram que ia seguir atrás deles, Deus fez as águas afundarem todos eles. Então Jeremias está lembrando, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. Então ele vai lembrando, Deus deu vitória lá em Jericó, e ele vai lembrando, trazendo à memória dele o que daria esperança, porque ele estava imerso em que situação ele estava. O povo de Israel, sem querer ouvir a profecia de que, olha, vocês vão para a Babilônia. E ele estava sendo muito maltratado, né? E ele poderia também ser preso na Babilônia. Mas o rei da Babilônia o livrou e deu para ele o direito dele escolher para onde ele quisesse. Ir para a Babilônia, e lá seria bem servido, o rei disse para ele, permanecer em Israel se ele quisesse, ou ir para o Egito também. Bem, ele não foi tratado como um prisioneiro do rei da Babilônia. Mas aqui ele ainda estava no grande sofrimento, sem saber se ele ia morrer, porque o povo estava maltratando ele. Mas ele disse, eu quero trazer a minha memória, o que me dá esperança para revitalizar a minha vida. E aí depois que ele diz, quero trazer à memória o que me dá esperança, olha que palavras extraordinárias ele vai nos dizer, versículos que nós dizemos e que devemos dizer sempre e muitas vezes, porque são versículos espetaculares. 22 ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele poderia ter morrido lá, naquele poço de lama, mas Deus providenciou um Salvador para ele. Aí ele diz, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Em meio ao seu sofrimento, ao meu sofrimento, o que devemos dizer? A minha porção é o Senhor. A minha porção não é a doença, o desemprego, a falta de dinheiro. Não, a minha porção é o Senhor, que vai estar comigo em meio a esta problemática toda. Já que a minha porção é o Senhor, ele diz, portanto, esperarei nele, eu vou esperar no meu Senhor. Ele diz, bom é o Senhor para quem? Para os que esperam nele. Ó, queridos, então aí já dá para ver uma seleção, né? Os que esperam no Senhor vão ter um tratamento diferenciado. Deus diferencia aqueles que esperam nele. Você pode esperar no Senhor. Você que está me ouvindo, independentemente do seu credo, a questão é fé. Você tem fé em Deus? Espere nele, espere nele. Aí ele diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. O silêncio é por quê? Às vezes nós estamos tão imersos em problemas que nós vamos falar tanta coisa ruim, então é melhor calar a boca.
Porém, a Bíblia nos informa em outros lugares que nós deveremos sair deste silêncio, mas para verbalizar coisas boas que vão produzindo, como sementes, produzindo frutos à nossa volta. Outra coisa boa de ficar em silêncio é não dizer qualquer coisa para quem estiver do nosso lado e for aqueles desesperançosos que vão me fazer desesperançar e desesperar. Então fique em silêncio, mas vá procurar, o melhor é procurar pessoas com as quais você possa dividir a sua esperança. Agora, lembrando que Jeremias estava com o coração tão amargurado, por que é que a amargura pode chegar no nosso coração a ponto de bater na nossa porta a desesperança? Eu vou agora para Provérbios, capítulo 13, o versículo 12. Hoje nós estamos estudando o capítulo 14, mas no 13 há uma referência a este assunto do 14. Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança adiada enfraquece o coração. Olha, nós estamos estudando hoje que o justo ainda morrendo tem esperança. E o Espírito Santo completa dizendo: agora a esperança adiada, demorada, muito adiada, enfraquece o coração. Ou seja, o nosso Deus, com a sensatez própria dele, ele diz: eu quero que você tenha esperança, eu quero que você traga à sua memória a esperança. Agora eu sei que esperança demorada demais faz o coração adoecer, faz o coração, como se o coração ficasse querendo entrar numa dúvida: será que vai acontecer? Porque o coração está doente, o coração enfraquece. E aí o que é que nós vamos fazer? Porque o Senhor diz, completando: o desejo cumprido é a árvore de vida. Olha o contraponto desse versículo. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida, é medicina, é saúde. E lá no versículo 19 diz assim: o desejo que se cumpre agrada a alma, é claro. E aí eu já não preciso mais esperar, porque aquilo já aconteceu. Mas enquanto nós esperamos, enquanto nós estamos dentro do problema, enquanto a situação nem aparenta que vai ter solução, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero fazer referência agora a um psiquiatra que eu admiro muito por duas características nele. A primeira é: o grupo de pessoas que eu, Ivone Chagas, mais admiro no planeta Terra, e tenho dó de mim até, porque eles estão deixando de existir, porque todos eles são os mais novos, septuagenários, mas tem octogenários, tem alguns centenários, que são os sobreviventes do campo de concentração nazista. São judeus que sobreviveram, por exemplo, a Auschwitz, que foi um dos maiores, mais terríveis campos de concentração, onde se faziam muitas torturas nos judeus. E aqueles que sobreviveram e estão vivos ainda hoje, então, eu os admiro demais, porque eles venceram o pior que um ser humano pode passar nessa terra. Pior do que Jó, Ivone? Sim, porque Jó não enfrentou as atrocidades que o judeu enfrentou. Então, este médico, Viktor Franklin, ele, quando foi aprisionado para o campo de concentração, e ele passou por 3 campos de concentração, ele sofreu horrores. Ele já era médico, já era psiquiatra, e ele já tinha, aliás, desde 16 anos, a história dele diz, ele já se atraía pela área de psicologia que falava no sentido da existência do ser humano. E quando chegou dentro do campo de concentração nazista, ele assistiu, e muitos deles assistiram, como o nível da desesperança era intenso. Ele viu pessoas que se lançavam nos arames, porque eram cercas eletrificadas, não eram apenas cheios de farpas, eram cheios de eletricidade,
porque as pessoas, diante do paroxismo do sofrimento, do máximo do sofrimento, elas escolhiam, preferiam a morte. Então elas se suicidavam mesmo, se lançando no campo, na cerca eletrificada. E Viktor Frankl, com o conhecimento que ele vinha desenvolvendo de psicologia lá atrás, de sentido da vida, ele começou a aprofundar isso e ele auxiliou algumas pessoas no seu entorno, lá dentro dos campos. E depois ele saiu, ele criou, existe uma linha de psicologia chamada logoterapia. Logo, no grego, significa sentido. Então, logoterapia é a terapia do sentido da vida. E Viktor Frankl diz que se qualquer pessoa tem sentido de existência, ela tem por que esperar. E ele, no campo de concentração, ele esperava que quando ele saísse, ele pudesse se encontrar com a esposa dele, com os pais dele. E isso, ele dizia, isso projeta o seu futuro assim, quando eu sair, minha esposa. Ou você pode pensar, digamos ele lá dentro, quando eu sair, se fosse um pianista, eu ainda vou ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ou alguém que pinta, quando eu sair, eu ainda irei para uma galeria de artes. Alguém que ama nadar. Algum dia eu ainda vou voltar a uma praia belíssima, com sol, que parece que está tudo dourado, com aquele vento maravilhoso. Ele dizia, encontre um significado para que isso projete você para o futuro, para frente, e aí você conseguirá ter esperança. Viktor Frankl saiu do campo de concentração e ele escreveu, ele já escrevia muitas notas, o livro dele é O Sentido da Vida. E esse é um assunto que nós deveríamos levar, por exemplo, para escolas públicas, para escolas onde há pessoas em situação de risco, tanto do ponto de vista financeiro, muito pobres, ou situação de risco emocional, lares com muita disfuncionalidade, são garotos que vivem à mercê da sorte do diabo e aí vão para as drogas, vão para o crime, porque essas pessoas não encontraram sentido de existência. E para nós evangélicos fica a responsabilidade de levarmos o evangelho, que não tem nada que dê mais sentido à existência de alguém do que saber que eu sou filha do Altíssimo e eu vou morar com Jesus. Eu, Ivone, estou aguardando a volta de Jesus. Isso me dá um sentido de existência para eu caminhar sempre para frente, desejando melhorar. E então eu digo que Jeremias, né, estava imerso naquele sofrimento todo. Claro que a desesperança batia veementemente, violentamente na sua porta. Mas ele, como Viktor Frankl faria, ele disse, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que eu posso imaginar para eu abstrair deste dia aqui ruim, deste cotidiano ruim. Porque se nós vivemos assim, puxa, a vida está ruim, eu moro num bairro ruim, que faz muito barulho, e que vizinho ruim, e esse marido ruim, e essa esposa ruim, e essa doença no corpo, e esse trabalho que eu não aguento mais com esse salário tão baixo. E aí nós vamos descrevendo o real, e até aí não tem problema algum, eu estou vivendo isso, eu posso descrever o real. Porém, já basta que visceralmente eu estou vivendo o real. E isso aí achata dentro de mim a minha capacidade de projetar para frente. Vai melhorar, eu vou sair disso. Tem uma música que eu repito muito, muito, muito. Hoje mesmo eu já ouvi. É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. É maravilhosa essa música. E aí eu fui ler um dia os comentários e tem um comentário lá espetacular. Que o rapaz descreve assim, que ele saía de manhã muito cedo e tinha uma rádio que ele ouvia
que todos os dias cantava essa música. É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele disse então que todos os dias ele ia para o canavial, que trabalho pesado. Todos os dias de manhã ele ouvia essa música. Ele disse que aquilo foi entrando na alma dele e ele fez um curso na área de... Desculpem, eu não lembro agora o curso. E mais para frente, a esperança foi se avolumando dentro dele. Ele fez um curso de engenharia. Hoje ele é engenheiro. E ele diz: foi ouvindo esta música que eu consegui me projetar daquele trabalho braçal, doloroso, cortando cana diariamente, tinha que acordar muito cedo. Eu vou deixar debaixo do link, eu estou querendo falar linguagem informática sem saber, mas eu vou ver um modo de colocar o link dessa música com o depoimento dele, para vocês saberem exatamente qual foi a profissão dele, tal. Então, estamos dizendo, vamos trazer a memória. Eu preciso querer trazer a memória, o que me dá esperança. Eu moro no meu entorno tudo ruim. Ah, Senhor, um dia eu vou conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro para morar num lugar melhor. Pense nisso. Essa dor aqui já tem anos. Lembre que a Bíblia diz que teve um homem que sofria há 38 anos de paralisia. Ele nunca desistiu de ser curado. Pense, ainda que você tenha diagnósticos plurais, os médicos dizendo não tem jeito, você traga à memória o que a Bíblia diz sobre a enfermidade, que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ah, mas já tem 5 anos que eu digo, continue. É melhor que essa esperança demorada que enfraquece o coração possa ser alimentada para chegar uma hora que o seu coração vai estar feliz com a vitória que já chegou. Então, Victor Franklin, O Sentido da Vida. Caminhando mais um pouquinho, eu vou ler 1 Coríntios 13:3, eu nem vou ler, vocês sabem. O Senhor diz assim: agora permanecem 3 elementos: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Estes 3 permanecem, mas o mais importante deles é o amor. Então, fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Olha, então a fé precisa de esperança para alimentá-la. Então eu tenho certeza que Deus me deu algo, Ele já vê o que Ele me deu, e eu fico esperando isso que já é meu, porque Ele me deu, mas eu tenho que ficar esperando. Então o Senhor diz, permanecem, olha queridos, permanecem. Não é passam, não é estavam aqui, é permanecem. Esses 3 elementos têm que permanecer. E o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer à memória algumas coisas para fazer permanecer minha esperança. Por exemplo, como é que eu posso fazer permanecer a esperança? Cercando-me de pessoas que têm uma fala de esperança, que diga, vai dar certo, vamos, não deu certo 500 vezes, vai dar na 50ª, sei lá, 1ª, 2ª, 3ª. Vamos nos acercar de pessoas esperançosas. Pare de emprestar seu ouvido, que não é pinico,
Pare de emprestar seu ouvido para quem só diz: ih, agora vai piorar. Agora sim que com esse juro, não isso que Trump está colocando para o Brasil pagar, esse aumento nas tarifas, agora sim é que ninguém vai arranjar emprego. Essa é uma fala de quem ama o desespero. A minha fala é: a despeito dos problemas que o Brasil vai sim começar a enfrentar financeiramente, a minha palavra, a palavra de Deus que eu creio diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir através de Jesus todas as minhas necessidades. Eu não vou dizer agora sim que eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel, que eu não vou ter dinheiro para pagar passagem, que eu não vou ter dinheiro para pagar mercado, que eu não vou ter dinheiro para isso, para aquilo. Nada! A minha boca não será usada, e nós já estudamos, a morte e a vida estão no poder da língua. Eu não abro a minha boca para dizer: eita, agora é que eu não vou poder comprar nenhuma agenda, não vou mais poder, porque o Brasil vai ter que pagar tarifas absurdas para os Estados Unidos por causa do erro do nosso presidente atual. Eu não digo isso. Eu digo Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, não segundo o montante de dinheiro do Brasil, é segundo as riquezas de Deus, Ele haverá de suprir a minha necessidade de comprar a nova agenda do outro ano em Cristo Jesus. Eu compro. Ou seja, eu faço a esperança permanecer em mim. Eu mantenho a minha fé. Fé é a certeza daquilo que eu creio que meu Deus já me deu. Ainda é invisível aos meus olhos, mas eu creio. E o amor. Claro que nós precisamos muito de amar a mim, a você, a Deus. E ele diz: isso é mais importante, porque até lá no céu eu vou precisar muito de amor. E lá no céu eu vou precisar de esperança e de fé? Não. Para mim é assim, elas poderão estar lá, mas de um modo assim: aqui está a esperança, que eu não preciso mais, porque agora eu já estou aqui. Aqui está a fé, que eu não preciso mais, porque eu já usufruí, já cheguei aqui. Então, o mais importante é o amor, porque ele vai varar a eternidade, e por toda a eternidade nós precisaremos nos amar uns aos outros. Agora, queridos, eu acho que esse é o meu último texto, um texto espetacular. Olha, eu sei que algumas pessoas chamam os esperançosos de: você é bobo, fica aí só pensando no poder do pensamento positivo. Eu digo: não é poder do pensamento positivo, não. É poder do que eu creio na palavra do Eterno. O pensamento é dele, a palavra é dele. Eu apenas creio na palavra do Deus que criou o universo, que sustenta a lua. A lua está linda esses dias. Fique olhando para a lua e pensando assim: quantos cabos de aço estão prendendo a lua para que ela se mantenha fixa sem cair? Quantos cabos de aço sustenta essa terra? Queridos, apenas a palavra de Deus, a Bíblia garante. Tudo está mantido pela palavra de Deus. Por isso eu creio que quando ele diz que ele suprirá através de Jesus todas as minhas necessidades, eu creio. E onde você ainda tem algumas necessidades que não estão supridas, sim. Até porque a minha fé não ficou crescida como já deveria. Mas eu estou caminhando e todas as minhas necessidades serão supridas. A propósito, da palavra Shalom, com a qual eu abro sempre aqui, significa nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Shalom é a paz de Deus, nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar, porque o nosso Deus quer que tenhamos prazer completo no planeta no qual Ele nos colocou. Mas então, o meu último texto espetacular, e eu estava dizendo: não há pessoas que chamam quem tem esperança de bobo? Pois olha, Romanos capítulo 15, o versículo 13, olha que pérola! Aqui, assim, depois que você comeu bastante, direitinho, uma comida nutricional perfeita, você pega uma sobremesa também dentro do que a nutrição vai validar e dizer: isso não é comida venenosa, pode comer. Romanos capítulo 15, o versículo 13 diz assim: olha, e o Deus da esperança, queridos, Deus é Deus da esperança. Como é que esperança é coisa boba? Como é que esperança não deve ser alimentada?
Como é que a esperança é coisa de menos importância? O meu Deus é Deus de esperança. Então, eu serei uma mulher de esperança sempre, porque eu fui feita à imagem e semelhança do Deus da esperança. Olha, lá no início do planeta, nós já sabemos, quando Deus fez o planeta, o diabo caiu aqui, desestruturou tudo, e Deus vai passar a reconstruir. Deus tinha esperança de que ele consertaria o planeta. E quando Deus olha para uma pessoa, o maior pária que esteja lá numa casa de detenção, Deus olha para aquela pessoa com esperança. E Deus favorece que cheguem hinos, folhetos, mensagens. Deus vai trabalhando para que aquela pessoa ouça o seu evangelho, absorva o evangelho, porque Deus tem esperança de que aquela pessoa possa acreditar nele, porque Deus é Deus de esperança. Por isso, eu também sou Ivone Chagas, mulher de esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e toda a paz no vosso crer. Para quê? Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ah, queridos, então juntando agora Jeremias com Paulo aos Romanos, Jeremias diz: eu quero trazer, eu que vou fazer o movimento, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Aí o Deus da esperança diz assim: olha, então traga muito, porque o que o Deus da esperança deseja é que você seja rico de esperança. Então eu vou trazer muita coisa que me causa esperança. Eu vou trazer aquilo que Deus fez quando eu tinha dificuldade para fazer faculdade, e Deus levantou uma pessoa de uma loja onde eu trabalhava para ela me ajudar a fazer o curso vestibular. Eu trago isso. Eu vou trazer a minha memória que agora recente, que a pandemia me fez hoje ter mais pacientes. Hoje eu tenho paciente do Rio de Janeiro, do Amazonas, de Serrinha, de outras cidades. Por quê? Porque com a pandemia as pessoas se habituaram ao atendimento online, de maneira que hoje eu não tenho nenhum paciente presencial e nem quero ter mais, porque eu tinha que pagar um local para eu trabalhar, eu tinha que pagar deslocamento. Então, olha, a pandemia me trouxe. A pandemia foi ruim para muita coisa e para muita gente, mas assim como a pandemia foi maravilhosa para quem comercializava álcool, para mim foi maravilhoso. Hoje meus pacientes, eu tenho pacientes de várias cidades, de vários estados, de Rondônia. Então, aí eu fico trazendo, olha, quando eu estava com pouco paciente, Deus me trouxe. Tá? Então você vai trazendo à memória coisas que lhe dê esperança, mas não é pouquinha coisa não, porque o Deus da esperança diz, eu vou ler de novo: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Para quê? Para que sejais ricos de esperança. Ricos de esperança. Querido, então, para encerrar o nosso assunto sobre esperança, pense. Você é uma pessoa desesperançada, que não tem esperança, fica só na tecla negativa, olhando só o real, o negativo, o real, o cotidiano negativo. Você é, um segundo estágio, uma pessoa que já tem algum nível de esperança, que é uma coisa boa. Você é, o terceiro nível, uma pessoa que já vive trazendo, eu quero lembrar, eu quero trazer quais foram as coisas boas que Deus já fez para que me dê esperança de que Ele vai fazer outras tantas, é um terceiro nível. E o quarto nível, você já pode ser chamado pelo seu Deus de esperança como alguém rico de esperança, e rico de esperança é o quê? É aquele que vai trazendo, trago isso aqui, essa lembrança de esperança, trago essa para minha memória, isso aqui de esperança, trago isso aqui de esperança e eu vou trazendo. E aí foi excelente eu pegar o meu celular, que está aqui aberto, porque eu desejo ler. Leitura, lembre, é mais uma comidinha, tá? Estou no 49º minuto, talvez eu vá para 1 hora. Tem uma coisa rica para você ver, porque aqui agora eu vou fazer questão de ler, porque é a parte científica do que a esperança faz em nós.
Quais são os efeitos no meu cérebro, no meu corpo, da esperança? Quem tem esperança tende a viver de forma mais feliz e com mais qualidade de vida. A esperança atua como um combustível, pensa aí na gasolina para o carro, um combustível para a vida, permitindo que as pessoas enfrentem desafios com otimismo e perseverança, mesmo diante de situações difíceis, como Viktor Frankl em 3 campos de concentração nazista. A esperança, segundo a psicologia, nos ajuda a encontrar possibilidades, como se o cérebro abrisse e a encontrar oportunidades, evitando 2 coisas ruins: o desespero e a paralisia diante dos obstáculos. A esperança nos encoraja a seguir em frente, buscando um futuro melhor e mais feliz, a despeito do meu hoje ruim. Estudos científicos demonstram que pessoas com esperança e otimismo apresentam maior bem-estar emocional e físico. Elas tendem a ter uma melhor saúde mental e física, além de uma maior longevidade. Todo médico diz que o paciente que ele tem, se ele tem esperança, o progresso da terapêutica, da medicação, do tratamento é mais rápido e mais eficaz do que aqueles que só pensam que vai piorar e que vai morrer. A esperança também está ligada à fé e à crença em algo maior, seja em Deus, em um propósito de vida. Aí está falando, mesmo você que não seja crente, que não crê em Deus, até você acreditar no propósito de vida ou em si mesmo, essa crença pode trazer conforto, segurança e motivação para enfrentar os desafios da vida. Portanto, cultivar a esperança é um exercício diário. Cultivar. Toda vez que eu vou na academia, que eu vejo lá, pessoal, lá tem gente que pega muito peso que eu não pego ainda, e eu fico pensando sempre se essas pessoas estão exercitando seu espírito ou se elas exercitam apenas o físico. E na área psíquica, olha, nós precisamos também exercitar a esperança como exercício diário. Quando você tiver aquela fala, outro dia eu trouxe, eu vou viajar para o lado A, eu estou no ponto de ônibus, eu digo, só passa ônibus para o lado B, porque eu vou para o lado do A. Gente, isso é querer destruir-se, sabe? É se alimentar de coisa ruim. Logo agora que eu pensei em fazer um curso, agora aí, nem oferecem, ou aumentaram as parcelas. É hora de dizer assim, pois agora que eu quero fazer o curso, aumentar as parcelas, então, meu Deus, vai providenciar um valor maior. Treine a esperança sempre. Por quê? Porque o seu Deus é Deus de esperança. A esperança é fundamental para uma vida mais feliz e plena, pois ela nos impulsiona a seguir em frente, a acreditar em dias melhores e a encontrar sentido em cada experiência. Viktor Frankl. O que acontece no cérebro quando se tem esperança? Vamos lá, agora bem bioquímica. Quando temos esperança, o cérebro ativa regiões associadas ao planejamento, quer dizer, eu não fico estagnada no desespero, não. O meu cérebro vai planejar, motivação, recompensa, liberando neurotransmissores como dopamina e serotonina, isso aí já está bem no conhecimento do povo, que promovem bem-estar e resiliência. A esperança também pode ajudar a reduzir o estresse, então você vai dormir melhor e melhorar a capacidade de lidar com adversidades. Ainda dentro da área bem bioquímica, a esperança faz ativação de regiões cerebrais, ela ativa áreas do cérebro relacionadas ao planejamento, como o córtex pré-frontal, e regiões associadas à recompensa, como o sistema límbico, que tem a ver com as nossas emoções. 2. Liberação de neurotransmissores, já falamos, da dopamina e da serotonina, que regula o nosso bem-estar, nós ficamos melhores. 3. Estímulo à resiliência. A esperança aumenta a capacidade de lidar com desafios e adversidades, promovendo a resiliência emocional e busca por soluções.
Quarto, redução do estresse. A esperança pode ajudar a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, promovendo uma sensação de calma e bem-estar. Foco no futuro. A esperança ajuda a manter o foco em metas futuras, mesmo diante de dificuldades, e a desenvolver estratégias para alcançá-las. 6. Motivação para a ação. A esperança gera motivação e a sensação de que é possível superar obstáculos, levando a ações mais eficazes. Em resumo, a esperança não é apenas um sentimento positivo, mas também um processo cognitivo e neurobiológico, de neurotransmissores, de bioquímica cerebral, que impacta e forma a forma como o cérebro funciona e como lidamos com a vida. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, que eu fiquei nervosa e precisei de lançar a mão da minha esperança. Aqui é um quarto que é considerado a suíte, né, do apartamento, e eu fiz no meu consultório. E um dia a maçaneta de dentro caiu e eu fui indiferentemente, não, irresponsavelmente, deixando para lá. Eu abria e fechava. Quando foi um dia, e eu sempre fecho a porta quando o ar-condicionado está ligado e ponho um peso atrás, senão ela fica batendo, né, com o fluxo do ar. E eu empurrei. E aí, quando eu quis sair, na hora que eu mexi na chave, a maçaneta de fora caiu. E eu não sabia que a porta não abriria. Nesse momento, eu tive um choque. Eu tive um momento em que o meu pescoço ficou tensionado, porque eu pensei, e agora? Eu moro sozinha. Em um minuto eu pensei, eu vou... A bobagem chegou assim, mas já era um movimento de esperança. Eu digo, eu vou ligar para a portaria e alguém vem e arromba a porta, depois a gente resolve. Depois eu pensei, como é que você vai ligar se o interfone fica lá dentro na cozinha? E eu fui imaginando, e aí... Como eu dizia, o meu Deus vai me tirar daqui, vai ter uma solução. Eu estava nervosa, sim, mas eu estava certa de que Deus ia me ajudar a sair daqui. Eu me lembrei que eu tenho um celular que estava aqui, né? E que o meu sobrinho mora, se for de ônibus, é só 3 pontos de ônibus aqui, meu sobrinho Neto. E ele está se formando agora em engenheiro mecânico. Aí eu passei o zap para ele, eu preciso que você venha aqui. Que minha irmã, assim, aí ele perguntou, como que eu vou, como é que eu vou entrar, minha tia? Falei, Rita, sua avó tem minha chave. Graças a Deus ela tinha a chave. E eu disse para ele, mas não mande Rita não, porque aqui é questão de mecânica, eu preciso de você. Aí vieram ele, minha irmã, minha sobrinha e abriram. E aí eu fiquei pensando que algumas pessoas, no momento, por exemplo, de um edifício que esteja em chamas, algumas pessoas se lançam, porque naquele momento foi-se dela toda a esperança e não é fácil. Um momento desse, eu sei, eu fiquei tensionada. Eu ainda disse para eles, por favor, traga um Rivotril aí que eu estou precisando. Porque o meu pescoço estava bem tensionado, mas graças a Deus está tudo bem. Vou concluir com o versículo de hoje, Provérbios 14. Deixa eu concluir com isso, porque nós fomos bem longe. O justo, ainda morrendo, tem esperança. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de toda esperança. E quando a esperança adiada fizer adoecer o coração, eu me lembrei agora de Abraão, que a palavra do Senhor diz que ele, esperando contra a esperança, olha para isso, esperando contra a esperança, dava glórias a Deus, estando certíssimo de que aquele que prometeu também era poderoso para o fazer. Querido, se eu for falar, eu vou falar mais, que eu amo os dois assuntos, mas olha, estamos chegando a 58 minutos, daqui a pouco 1 hora. Exercite diariamente, expectar, vai melhorar, principalmente se você disser, em nome de Jesus, vai melhorar em nome de Jesus. Hoje só tem abacate estragado, mas vai melhorar em nome de Jesus. Eu vou achar em alguma barraquinha onde eu vou encontrar um bom abacate. Sempre desenvolva a capacidade de olhar para frente, para cima, projetando melhoras em nome de Jesus. Graça e paz. Até amanhã.